vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Bíblia, eu quero deixar uma palavra de reflexão. Capítulo 27 do livro de Números. Nós vamos ler alguns versos. Eu quero deixar uma reflexão para vocês. Visto que eu prego aqui sempre, todas as quintas-feiras, quase todas as vigílias eu trago uma palavra e prego todos os domingos. Tem dias que eu falo, rapaz, haja mensagem. Tem hora que parece que o negócio vai acabar, viu, pastor Anderson? O senhor já é um mais veterano do que eu, já. Isso aqui já é quase avô, com essa cara de menino aqui. Já é quase vovô. Você olha os meninos dele aí, tudo barbudo, com cabelo branco, filho dele. Então, tem dias que eu até falo para os obreiros da igreja, que rapaz, eu não sei onde eu vou arrumar mensagem mais para pregar nessa igreja. Mas mensagem é um negócio que não vem de mim, vem de Deus. Vem de Deus. O negócio vem tão de Deus que eu cheguei em casa hoje, estava preparando as coisas para sair para pregar. E do nada Deus deu uma mensagem, eu peguei a caneta, rabisquei o negócio, ficou lá no sofá de casa. Porque é um negócio que vem de Deus. Amém, gente? E eu vou estar ensinando muito aqui sobre pregações no curso de oratória desse mês. Que você precisa aprender. Tem gente que para preparar uma mensagem gasta um ano. E quando monta a mensagem, você vê, uma dessa dava para montar em um dia, ele gastou um ano. Então você precisa aprender alguns segredos para manusear bem a palavra. Números capítulo 27, quem encontrou, diga eu encontrei. Diz, e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de Judá, estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Então Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, as filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Diga amém. Queridos, dentro desse texto que nós lemos, nós encontramos pela primeira vez uma constituição criada por Deus sendo alterada. Deus havia dado a Moisés a Constituição, e a Constituição rezava que a herança sempre passaria para os filhos. Mas houve um caso em que um homem não tinha filhos. Tudo que ele tinha eram suas filhas, que ele havia criado com muito carinho, com muito amor, como você que é um pai faz, você que é uma mãe faz. Mas quando esse homem morre, pela lei, elas não teriam o direito de herdar nada que era do pai.
Para quem queria passar aquelas riquezas, as terras, os gados, já que ela não poderia herdar? Elas decidiram se comunicar. Elas não abraçaram o que ouviram e o que a lei rezava prontamente. Elas não eram aquele tipo de pessoa que uma vez que o médico dá a sentença, ele diz amém. Uma vez que o juiz dá a sentença, diz amém. E aqui é uma sentença divina. E Deus muda a sentença. Por causa de um negócio chamado comunicação. Existem 3 coisas que são essenciais para a vida. E eu quero destacar essas 3 aqui. A primeira coisa essencial para a vida é o silêncio. É muito importante ter silêncio. Enquanto eu estou pregando em um momento desse, nada melhor do que o silêncio. Para que vocês possam ouvir. Logicamente que as pessoas têm medo do silêncio. E tem tanto medo do silêncio que tem igrejas que, para não haver silêncio, já coloca alguém com o microfone na mão para fazer o barulho de um intervalo para o outro da oportunidade. Porque eles têm medo do silêncio. Há pregadores que, se vocês pararem quando ele vai começar a pregar, eles entram em pânico. É que tem pecado na igreja, porque vocês não estão dando glória, porque tem medo do silêncio. O medo do silêncio é tão grave, que tem pessoas que quando entram na sua casa, a primeira coisa que elas fazem é procurar uma fonte de barulho, de sons. Tem que ligar a televisão, tem que ligar o rádio, e se entrar num ambiente, encontrar pessoas dentro de casa e houver o silêncio, ela já pergunta: como aguenta ficar num ambiente desse? Como você aguenta? Por quê? Elas não estão familiarizadas com o silêncio. Mas é no silêncio que você encontra o melhor som para você conversar com Deus. É no silêncio que você consegue refletir melhor as coisas, meditar. E o silêncio, ele é essencial. Segunda coisa essencial é a habilidade de ouvir. E essa habilidade é uma das mais difíceis. Eu sempre me corrijo e me policio nisso. E já vão fazer mais de 12 anos que eu tento aprender a ouvir e estou tendo dificuldade de ouvir. E sempre que eu estou conversando com alguém, eu percebo que ainda não aprendi a ouvir. Porque você ouve não é quando você fica quieto. Você ouve quando você é capaz de acompanhar o raciocínio de uma conversa. Você quer saber se a pessoa está te ouvindo? Para de falar, espera 1 minuto e volta e pergunta: onde foi que nós paramos a conversa? Ah, se alguém se embananou para responder, é porque não estava te ouvindo. Mas talvez estava em silêncio, mas não estava te ouvindo. Nem todas as pessoas têm habilidades de ouvir. Nem todos são bons ouvintes. Como nós carecemos de bons ouvintes? Não é à toa que uma grande dificuldade que nós temos é a dificuldade de conversar com as pessoas. Porque tem pessoas que haja paciência, só elas falam. Quando você pensa que ela vai colocar um ponto final, ela põe uma vírgula. E continua. Você diz: não, agora vai acabar. Ela diz: não, mas tem que lembrar que na semana passada nós conversávamos. E ela diz: nós conversava, quando na verdade ninguém está conversando, é só ela que fala. E isso é um problema até na oração. Eu fico pensando, tem hora, que não dá para imaginar bem Deus, mas vamos pensar um pouquinho, como que Deus se relaciona com esses crentes que até na hora de orar, só Ele fala. Acabou as palavras em português, emenda em línguas. Amém. Deus olha e diz: eu não falo não, é só você. E depois elas chegam na igreja revoltadas, dizendo: Deus, por que não fala comigo? E Deus dizendo: nós ficamos juntos por 1 hora e você falou o tempo inteiro. Como você quer que eu fale? Porque as pessoas não sabem ouvir.
Você pode observar que as brigas de casais sempre é porque um dos cônjuges não ouve o outro. E você pode olhar que a briga sempre é a minha vez de falar. Só você fala. Não sabem ouvir. Mas tem outra coisa essencial na vida, que é a comunicação. Você tem que saber se comunicar. Não é à toa que a oratória é considerada a rainha das artes. Você tem que ser bom no ato de falar. Não é à toa que principalmente jovens que estão sozinhos, solteiro, encalhado, se não for bom nisso daqui, vai morrer assim. Não vai construir uma história. Porque a mulher não é igual ao homem. O homem tem um olhar que ele consegue ver curvas. O homem consegue olhar de lado, de frente, por cima. É o homem. A mulher não olha nada, a mulher só ouve. Ela olha por aqui, ó. Tem um camarada pode ser feinho assim, ó. Mas se a voz dele for boa, tem dia que você olha e diz, rapaz, como uma mulher cai na lábia de um... Oh, meu Deus, é feio demais. É ridículo. Ai, ai, ai. Ui, ui. Mas o segredo, Deus está falando com alguém, é isso? Ah, tá bom. Mas o segredo é a comunicação. E não tem nada mais gostoso do que você sentar ao lado de alguém que sabe se comunicar. De alguém que te ouve, de alguém que fala, até um é colocado na hora certa, o é colocado na hora, uau, na hora, tudo na hora certa. A comunicação é essencial. E na vida você precisa se comunicar pelo menos em 3 esferas. Primeiro, você tem que saber ter uma comunicação intrapessoal. Pastor, como é isso? Você tem que conversar com você. Às vezes você conversa com todo mundo e não conversa com você. Tem hora que você tem que bater um papo com você. Tem hora que você tem que repreender você, corrigir você. Tem horas que você tem que pegar no pé de você mesmo. Pastor, isso é loucura? Não. Olha os Salmos. Por que te abates, ó minha alma? Ele não está falando com Deus. Ele não está falando com as pessoas. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. É para Ele mesmo. Você tem que ser bom na hora de conversar com você. Tem dias que eu não quero ninguém perto de mim a não ser eu mesmo. Porque eu tenho que conversar comigo. Tem algumas coisas que eu estou fazendo que não está legal. E eu que tenho que corrigir isso. Como está a sua comunicação com você mesmo? E às vezes nessa comunicação intrapessoal, as pessoas pecam. Tem uns que se olham assim e dizem, nossa, como eu sou lindo. Está pecando. Porque a verdade não é aquela. Eu sou o cara, está pecando, todo endividado, todo quebrado, tomou um pé da namorada. É o cara, é ninguém. Essa comunicação intrapessoal, ela precisa ser honesta, franca. Você quer ver uma mentirinha que o pessoal conta quando termina o namoro? Eu vou morrer agora. Eu não vivo sem ela. Mentira, viveu tanto tempo sem ela. Talvez conheceu ela aos 20 anos, passou 20 anos vivendo sem saber que ela existia. Por que agora vai morrer? Vai nada, isso é mentira. Você tem que ser bom na comunicação intrapessoal. Mas você também tem que ser bom na comunicação interpessoal. Quem se relaciona mal consigo próprio, se relaciona mal com as outras pessoas. Tem pessoas que vivem correndo delas. Elas não podem se encontrar. Tem pessoas que para viajar só viaja acompanhado, isso é um perigo.
Em casa, se não tiver alguém, não consegue dormir, é outro perigo. Até na hora de comer, se não tiver alguém, perde apetite. Ou seja, ela tem que correr dela o tempo inteiro. E quando não encontra ninguém, quer criar um cachorro, só para não se encontrar com ela. Talvez você está vivendo esse momento. Mas existe a comunicação interpessoal. É quando eu tenho que comunicar-me com as pessoas. A comunicação interpessoal é aquela que você conversa com ele. Poxa vida, que camarada legal. Que mulher agradável. Que conversa gostosa. Poxa, que criança amável, boa de conversar. Mas tem pessoas que são tão ruins na comunicação interpessoal, que quando você chega perto delas, a maior vontade que dá é silêncio. Por que dá vontade de fazer silêncio? Porque é ruim comunicar com essa pessoa. E quando você não é bom na comunicação interpessoal, logicamente que as pessoas não vão querer estar perto de você. Me diz que graça tem você pegar um carro e viajar por 8 horas do lado de uma múmia, que não fala nada. Tem momentos que te olha assim e não diz nada. E você está dirigindo. Aí depois olha de novo, você, ai. Imagine você sai para jantar com alguém que você se assenta, senta um de frente para o outro e só come. Não flui. Você tem que ser bom na comunicação interpessoal. Pastor, e como é isso? Você tem que ter assuntos para conversar. Você não pode ser um... Você tem que ser alguém versátil. Você tem que conhecer do mundo das mulheres, universo dos homens. Entenda de carro. Entenda de roupa. E conheça de Bíblia. E conheça de cultura. E quando acabar a cultura, emenda em política. E fala de economia. E fala de filosofia. Comunicação interpessoal. E você pode olhar que todo chato é péssimo nessa comunicação. Então, pessoa chata não conversa. Pessoa chata não fala. E tem uns que são tão ruins que só conversa quando estão nervosos. Quer ver conversar? É só ficar nervoso. É comunicação, não é gritação que eu estou falando. Mas existe a terceira coisa essencial na comunicação. É a comunicação inter e espiritual. E quando essas mulheres aqui, 5 mulheres, se as mulheres se unem para fazer as coisas, elas são fantásticas. Mas quando elas ficam só de olho no cabelo da outra, batom da outra, pé da outra, unha da outra, aí não flui nada, não rende nada. Eu ouvi um é verdade de um baiano, vice? É de um baiano. Quando eu ouvi, eu disse, isso é da terrinha. Escuta. Essas mulheres, 5 filhas de um pai. Eu acho que o pai foi tentando 5 vezes, não conseguiu nada de homem. Nada. Esse não é forte, não. Ele queria ser. São 2 espécies, ele só tinha uma na casa, nem para ter um homenzinho, né? E ele tenta, nada, tenta uma primeira vez, mulher, segunda mulher, terceira mulher, mulher. E esse pai tinha uma herança. Mas, com o passar dos anos, chegou o dia que esse pai morreu, porque na fila da morte estamos todos nós. Para a glória de Deus, eu sou o último dessa fila. Glórias ao nome do Senhor.
Fica tranquilo que eu ajudo todos vocês no velório. E esse pai, chegou o dia dele. Chegou o dia e ele morre. Quando ele morre, as filhas perceberam que iriam ficarem sem nada. Porque ninguém é maior que uma Constituição. Quem estuda direito aqui sabe melhor do que eu. Ninguém é maior que a Constituição. Nem o presidente da República e nem quem escreveu a Constituição é maior que ela. Não é à toa que você vê Deus agindo com base na Constituição que Ele criou. Nem Deus age fora do que Ele criou. É só você ler a Bíblia, você vai entender isso. Deus entra na Constituição que Ele criou. Ele cria a Constituição. E a Constituição rezava que só o homem herdava. Sabe o que essas mulheres fizeram? Elas disseram, não posso aceitar isso. Não. E o que eu vou fazer? Eu vou murmurar? Não. Eu vou me comunicar. Deus deu a Constituição, mas Ele deu para um homem chamado Moisés. Ao lado de Moisés tem os anciãos. Eu vou procurar eles. Essas mulheres chegam até eles. E levam o caso até Moisés. Que é quem faz a Constituição junto com Deus. Porque Deus sempre trabalhou em parceria com o ser humano. Nunca cruze os braços esperando que Deus vai te colocar dentro da empresa uniformizado para trabalhar. Não. É parceria. Pastor, Deus vai dar a nota sim, mas você tem que fazer a prova, rapaz. Pastor, Deus vai dar o casamento? Vai, mas você tem que dar a paqueradinha, rapaz. Você fica o tempo inteiro de cabeça baixa, não vai ter nada. Elas vão conversar com Moisés. Moisés percebeu que ele não tinha como decidir. Porque ele é um cooperador na Constituição, mas a Constituição não é dele, a Constituição é de Deus. Moisés conversa com Deus. Você sabe o que é que Deus faz? Deus alterou a Constituição. Deus disse, Moisés, muda essa. Deus mais fosse mudar. Deus, mas o Senhor é imutável, muda. Deus, mas muda. Deus, mas eu me formei em direito e não pode mudar. Muda. Porque quando uma comunicação sincera chega ao meu trono, eu mudo tudo. Que me cante oremanarasir, cleve. O Deus que mudou a lei é o mesmo. O Deus que alterou o que Ele mesmo disse, Ele não mudou. E esta noite tudo vai depender do seu nível de comunicação com Ele. Escute, eu já estou parando, é só para você refletir. As coisas apertaram em casa, não murmure, converse. Pastor, conversa com Deus, conversa com Deus. Não chegue descabelado igual uma louca. Não. Chegue e conversa com Deus. Olha o que as mulheres disseram. Elas chegaram e disseram, nosso pai era homem decente. Nosso pai não andava com os mau caráter, filho de Coré, não. Nosso pai andou direito. Olha como elas vão comunicar. Elas são inteligentes. Já passou da hora de você aprender conversar com Deus sobre esse problema. Pastor, qual é o problema? É ministério, converse com Deus. Pastor, qual é o problema? Ah, pastor, meu ministério não cresce. Conversa com Deus. Qual é o problema? É o louvor que não flui? Conversa com Deus. Qual o problema? É o vaso que está vazio? Conversa com Deus. Qual o problema? É o temperamento que é daqueles piores? Conversa com Deus. Qual o problema? É a saúde? Conversa com Deus. Qual o problema? É o inferno que levantou? Fale com quem resolve.
Levanta a tua mão e dá a maior glória da madrugada. Levanta o dedo, levanta o dedo. Aponta para alguém e diga: você perde porque não quer conversar com Deus, rapaz. Me fles, direcleme, revossi, recleme, rava, cheio. Converse com Deus. Fale com Deus a palavra certa. Converse com Deus. Converse no tom certo. Tem pessoas que são boas de comunicação, mas o tom é desagradável. O tom irrita a nossa audição. Só quer gritar, berrar. Poucos dias eu fui com a minha esposa visitar um grande líder. Eu me sentei um pouco distante, ela estava mais perto, disse: amor, meu ouvido está doendo. Eles gritavam normalmente falando. Talvez o problema da sua casa não é nem a falta de comunicação, mas é o tom que você usa para comunicar. Talvez a sua esposa está ferida, não é por falta de comunicação, é porque você grita com ela ao invés de falar. Talvez o seu esposo não está legal com você, porque você não conversa com ele, você grita. Na hora que é para comunicar num tom suave, inteligente, você grita. Você tem que medir o tom das suas palavras, o tom da comunicação. Você tem que respeitar os limites da comunicação. Essas mulheres foram inteligentes. Elas não eram sacerdotisas. Pastor, por que ela não falou com Deus direto? Porque elas não podiam. E não só elas, nem o pai delas podia. Ninguém podia. Porque Deus havia estabelecido o sacerdócio. E era só uma classe que podia falar com Deus. As mulheres respeitaram. Quem é que fala com Deus aqui? É Moisés? Tá bom, vamos atrás do Senhor Moisés. Como está a sua comunicação com Deus? Uma comunicação resolve. Uma comunicação muda. Um gesto seu mexe com o trono. Não é à toa que, se você ler a Bíblia, eu paro agora, você vai perceber um negócio muito lindo em Deus. Quando você lê a Bíblia, você encontra Deus na Bíblia sempre assentado. Talvez você nunca parou para observar isso. Nunca um homem olhou para o céu e viu os céus abertos e viu Deus de pé. Deus não levanta. É tão admirável esse Deus, que quando estava tendo a rebelião do Satanás no céu, sentado Deus estava, sentado ficou. Eu imagino que Deus talvez deu uma piscadinha para Miguel. Miguel pegou a espada, já entendeu? Olhou para o diabo e couro comeu. Eu, pelo que eu entendo e sei quem é o diabo, ele nem quis briga. Eu acho que já baixou a cabeça, vazou, deu lenha. Sentado Deus estava, sentado Deus ficou. A terça parte dos anjos estão indo embora e Deus assentado. Ezequiel viu os céus abertos à beira do rio Quebar, e quando ele olhou, viu um trono e tinha alguém sentado no trono. Isaías diz no ano que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor. Como que ele estava? Assentado. Quando João foi arrebatado até os céus, ele ouviu os anjos e os seres que cantavam diante do trono: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja dada. Ramanjone menefles reclevoros que meneflei. Deus sempre permanece sentado. Haja o que houver, ele não se move. A maior ira do diabo é que a Bíblia diz, no Salmo 12, o verso 5, que quando o justo clama, sabe o que Deus diz? Eu me levanto.
Minecleme fly. Olha para alguém do teu lado e diga: se você clamar, Jeová vai se levantar do trono. Chocoma na Hamas cleme fly. Olha para alguém do seu lado e diga: conversa com Deus. Levanta as duas mãos aos céus. Eu gostaria que você declarasse o seu amor por Ele esta madrugada. Declara aí, vai. Shamenereklevara sorihai. Só porque você está conversando com Deus, Ele está cancelando a sentença do médico. Só porque você está conversando com Deus, Ele está dizendo: aquela causa eu dou um jeito. Só porque você está conversando com Deus, Ele está quebrando cadeias. Só porque você está conversando com Ele, Ele está quebrando correntes. Só porque você conversou com Ele, no glória que você deu, a porta abriu. A vitória chegou. Abre a boca e adora. Deixa eu contar algo para vocês. Eu tenho, na minha vida, mais de 80% das orações respondidas. Tem dias que eu falo para Deus: Deus, não deixa eu orar errado, não. Que eu tenho medo de orar errado e o Senhor responder também. Quando você conversa com Deus, tudo fica mais fácil. Poucos dias eu saí com a minha esposa de casa. E nós falando da crise, eu falei para Deus: só preciso de R$1.000 hoje, tá bom. Quando terminamos tudo, eu nem sabia o que ia receber, o que ia ganhar. Nós contamos, tinha R$1.020. Eu disse para ela: sempre que a gente conversa com Deus, Ele, nem peço, só falo: Deus, é isso aí que a gente está precisando. A gente perde por evitar conversar com Deus. Elas conversaram com Deus, Deus mudou uma lei. Você tem noção do que é isso? Deus mudou uma lei. Eu lembro que eu saí da Europa uma época e eu já havia vencido meu prazo para estar na União Europeia. Eu ia ganhar um carimbão vermelho e não ia poder mais voltar. Eu disse: Deus, não deixa isso acontecer, não. Quando eu estou passando para sair do país, o policial disse: o senhor ficou mais tempo no país do que o permitido? Tem que pagar uma multa. Eu disse: senhor, não posso. Eu já até orei, porque eu só venho no seu país pregar o evangelho. Tá bom, senhor, tá bom. Deu carimbo preto. Pastor, e como ele resolveu com o superior dele? Aí é problema de Deus, não é meu. Eu só falei com Deus que eu não queria o vermelho. Nós vamos conversar com Deus pelo menos um minutinho, amém? Mas vamos conversar. Fale com Deus sobre alguém que precisa mudar de vida. Converse com Deus. Fale com Ele. Eu estou para cá. Você tem que parar
nós temos que parar com essa mania. Quando a gente encontra um amigo legal, a gente conversa 3, 4 horas. E quando vai falar com Deus, gente, pensa numa descaração. Vai dizer igual baiano. Pensa numa descaração, os crentes na hora de falar com Deus. Com Deus quer falar 5 minutos. E com um amigo comedor de arroz e feijão. Quer ficar conversando com um amigo comedor de arroz e feijão. Horas e mais horas. Quer passar o dia todo zapeando com a namorada e na hora de conversar com Deus. Não fala nada. Converse com Deus. Fale com Deus. Tenha prazer de estar a sós com Deus. Eu já disse aqui, tem horas que quando a gente tem uma amizade boa, tem horas que a gente nem conversa, só para estar pertinho assim, já está bom. Não tem quando você abraça a sua esposa, e tem hora que ninguém está falando nada, é só para ficar agarradinho assim. Ó. Aí se um quer sair, não, fica. Tem hora que tem que ficar agarrado com Deus assim. Ó. E se Deus disser, eu vou embora, puxa. Agarrado assim só. Falando o que? Nada. Ouvindo o que? Nada. Fazendo o quê? Sentindo só a presença. Curva a tua cabeça. Eu vou te dar 3 minutinhos para você falar com